vocês sobre o tema A Soberania de Deus no livro de Daniel. Esse é o tema principal da nossa série, que começou domingo passado. E eu me propus, o Senhor trouxe ao meu coração o entendimento da gente trabalhar esse tema nos próximos dias e falar um pouco sobre a soberania dele na vida dos servos de Deus ali na Babilônia. O tema de hoje, então, vai ser Deus em sua soberania permite situações complexas para que o seu propósito seja estabelecido. Isso está no próximo slide, por favor, Samuel. Então, diga isso comigo. Para que o seu propósito, pode ficar melhor, para que o seu propósito seja estabelecido em minha vida, Deus permite situações complexas. O que é uma situação complexa? E aí você vai poder aplicar essa pergunta à sua realidade. Talvez o que seja uma situação complexa para mim não é para você. Talvez o que seja para essa pessoa que está no seu lado uma situação complexa, para a pessoa que está atrás não seja. Mas, independente de qual nível de complexidade da sua situação, nós precisamos entender um fato. E que fato é esse? Deus, na sua soberania, permite situações complexas para que, através delas, o propósito dele seja estabelecido em nossa vida. Alguém diz amém? Pensar na soberania de Deus é pensar em tudo que acontece na história humana, na sua criação, seu governo, na sua forma de agir e interagir com a história humana, e também naqueles fatos que a gente acha que eles não fazem muito sentido. Por exemplo, o povo de Israel ficar 400 anos escravo no Egito, para muitos não fazia sentido, mas para Deus fazia todo sentido. O povo de Israel ficar 70 anos escravo na Babilônia, para muitos não fazia sentido, mas para Deus fazia todo sentido. E quando a gente olha essas experiências complexas que o povo de Deus vai vivendo ao longo da história, a gente percebe o quê? Que Deus, de alguma forma, faz tudo aquilo contribuir para que o seu propósito, que é baseado na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecido em nossas vidas. Então, na sua soberania, Deus permitiu o povo de Israel ser transportado para a Babilônia e ficar lá 70 anos exilado. Daniel capítulo 2, por favor, acompanhe comigo o que diz o versículo 1 ao 5. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou. Diga isso comigo, o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. 2. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Ou seja, ele está dizendo assim: eu estou ansioso para saber o sentido desse sonho, o significado desse sonho que eu tive. 4. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diga o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o seu sonho, saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. E as vossas casas serão feitas em monturo. Em outras palavras, para a gente resumir esses 5 primeiros versículos do capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor quer saber o sentido e o significado do sonho que ele teve na noite anterior. E interessante que ele não quer apenas a interpretação do sonho, ele quer que os sábios adivinhem o que ele sonhou. Eles deveriam dizer para o Nabucodonosor qual foi o sonho e qual o sentido do sonho. Não era só a interpretação.
Porque na mente de Nabucodonosor era mais ou menos o seguinte: se eu conto o sonho, eles podem especular a adivinhação. Só que se eu falo para eles assim, vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei e qual o sentido. O grau de complexidade aumenta, sim ou não, gente? Aumenta. Então Nabucodonosor quer saber não só o que ele sonhou declarado pelos sábios, como também o sentido daquilo, sob a ameaça de que se eles não interpretassem, eles seriam cortados em pedaços. Você leu no final do versículo 5. Eles seriam cortados em pedaços e as casas deles totalmente destruídas. Então essa ameaça fez com que esse grupo de sábios, encantadores, feiticeiros da Babilônia ficassem muito preocupados. Porque a fama de Nabucodonosor, irmãos, era a fama de ser um homem cruel. Antes de ser rei, Nabucodonosor foi comandante do exército da Babilônia a serviço do pai dele, Nabopolassar. E esse pai dele mandava Nabucodonosor como comandante do exército para as guerras mais difíceis. Então Nabucodonosor ganhou fama na Babilônia de ser um importante comandante do exército babilônico. Ele conquistou muitas vitórias, ele derramou muito sangue, ele trouxe muitas conquistas para a Babilônia. E quando o pai dele morre, Nabopolassar, Nabucodonosor, assume o reinado. E nesse reinado ele fica 43 anos. Mas esses 43 anos mostra que ele tem requintes de crueldade no seu governo. Então essa ameaça aqui não era da boca para fora. Os sábios sabiam que se eles não interpretassem e não dissessem o que Nabucodonosor tinha sonhado, era real, eles iam morrer. Eles sabiam disso. Então, diante dessa complexidade, diante dessa exigência de Nabucodonosor, a gente percebe que os sábios começam a tentar ganhar tempo. Então eles tentam começar a negociar com Nabucodonosor. Olha, conta para nós o que você sonhou, pelo menos um pedacinho do que você sonhou, para ver se a gente consegue interpretar. Eles estão tentando ganhar tempo. No versículo 12, para nós ganharmos tempo também, diz o seguinte: então o rei muito se irou e enfureceu, e deu ordens para que fizesse o que, gente? Matasse todos os sábios da Babilônia. Essa ordem saiu na forma de decreto. Olha o versículo 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem o que, gente? Preste atenção nisso. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, seus 3 companheiros, eles estavam no grupo de sábios. Porque no capítulo anterior, capítulo 1, você vai ver que eles passam por aquela dieta alimentar. E depois de alguns dias eles são colocados diante de Nabucodonosor para responder algumas perguntas. A Bíblia diz que nas respostas desses jovens se achou muita sabedoria. Então o que o rei faz? Coloca ele no grupo dos sábios. Só que é justamente esse grupo de sábios que está debaixo de ameaça. É justamente esse grupo que está debaixo da ameaça de ser cortado em pedacinhos, usando um dito popular para você entender, eles seriam esquartejados e as casas deles destruídas, se não interpretasse o que o rei estava propondo. Então, a soberania de Deus estava presente por trás desta situação complexa. Quantos acreditam que essa era uma situação complexa? Quantos aqui? Sim ou não? Era uma situação extremamente complexa, mas a soberania de Deus estava por trás dessa situação. E aqui a gente já aprende algo, irmãos. As situações complexas da nossa vida, por trás delas, a soberania de Deus está em ação. Deus está costurando um lindo propósito que a gente ainda não entendeu. Deus está fazendo algo glorioso que os nossos olhos ainda não alcançaram, mas a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que a gente pede, pensa ou imagina. A palavra de Deus diz para quem
ama o Senhor, e tem coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiram ao nosso coração. Então Deus está costurando um lindo propósito através das situações complexas, como Ele fez com esses 4 jovens lá na Babilônia. Mas a pergunta que a gente quer responder é: o que aprendemos sobre Deus quando em sua soberania Ele permite situações complexas? É o próximo slide, Samuel. O que nós aprendemos? Quais são as lições que a gente tem quando, na sua soberania, Deus permite situações complexas? E para essa pergunta, irmãos, há muitas respostas. Eu separei 3, para encorajar você a buscar outras respostas. A primeira delas: a gente aprende a louvar a Deus na complexidade. Em primeiro lugar, a gente aprende a louvar a Deus na complexidade. Diz o verso 16 de Daniel 2. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a quem, gente? Quem mais? Quem mais? Que eram seus 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, você pode ler isso? 1, 2, 3. Daniel fez o que, gente? Louvou ao Deus dos céus. Porque a Bíblia diz que foi revelado o segredo a Daniel. Interessante que diante da ameaça, Daniel procura os seus 3 amigos, compartilha com eles, eles vão orar, pedir a misericórdia de Deus, Deus se revela a eles, e no meio da complexidade daquela experiência, sabe o que eles fazem? Eles vão louvar o Deus dos céus. Irmão, presta atenção nisso, o decreto continuava de pé. O decreto não tinha sido anulado. O decreto não tinha sido revogado. Alguém poderia pensar: não, Daniel vai louvar a Deus quando o decreto for revogado. Não. Ele louvou a Deus no meio da situação complexa. No meio da complexidade. Ele louvou ao Deus do céu pela revelação. Ele louvou ao Deus do céu porque num cenário complexo Deus traz revelação. Eu acho que você não entendeu isso. Deixa eu ser mais prático. No seu cenário complexo Deus vai trazer revelação. Deuteronômio 29, 29. A palavra diz que as coisas encobertas são para o nosso Deus. Porém, as reveladas, Deuteronômio 29, 29. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos, para sempre, para cumprirmos as palavras desta lei. Irmão, tem coisa que Deus revela. Irmão, tem coisa que Deus traz à tona. Nós vivemos numa sociedade muito especulativa. As pessoas querem saber o que estão falando de mim. Qual é a opinião que as pessoas têm ao meu respeito? O que aquela pessoa que diante de mim fala uma coisa, o que ela fala por trás? Irmão, tudo isso é especulação. Nós servimos um Deus que conhece os segredos que as pessoas falam dentro dos seus quartos. Nós servimos um Deus que conhece, como o Silvio diz aqui, a intenção do coração das pessoas. O Deus que a gente serve, é verdade, algumas coisas Ele oculta porque nós não temos estrutura para saber, mas a palavra diz que tem coisas que Ele revela sim. Ele revela.
Porque ele sabe a importância de uma revelação em um cenário de complexidade. Ele sabe a importância. Então, tem coisas que Deus revela. Quando Jesus pergunta aos 12, o que os homens estavam dizendo a respeito dele? E aí vem uma resposta dizendo, olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias ou um dos profetas. E aí Jesus devolve a pergunta para eles, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde, no versículo 16 de Mateus 16, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 17, olha o que Jesus diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Presta atenção, Jesus disse para Pedro, Pedro, muito bom, você acaba de ter uma revelação. Muito bom, Pedro, você está se tornando um homem afinado e sensível com as realidades espirituais. Quando Jesus diz bem-aventurado, ele quer dizer assim, parabéns, Pedro. Você está crescendo em sensibilidade com as questões espirituais. Porque reconhecer que eu sou o Messias não é fruto da carne ou do sangue, mas é fruto de uma revelação. Revelação. Irmãos, Deus sabe o quanto é importante a gente ter revelação em cenários complexos. No momento complexo da sua vida, quando Davi fugia de Saul, ele estava em fuga, e ele louvou a Deus naquele cenário complexo. Mesmo em fuga, ele louvou ao Senhor. Salmo 59, verso 16, acompanhe comigo. Olha o que Davi disse aqui. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, farei o que, gente? Com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O Senhor me protegeu, o Senhor foi meu refúgio. Eu vou te louvar, Senhor, com alegria, porque tu és misericordioso. Verso 17, por favor, leia. 1, 2, 3. A ti, fortaleza minha, a ti eu cantarei. Tu és a minha defesa, tu és o Deus da minha misericórdia. Irmãos, o que a gente está fazendo quando nos deparamos com um cenário de complexidade? O que você faz? Você corre para um amigo? Você corre para alguém, para o seu chefe? Você corre para alguém que te prometeu alguma coisa? O que você faz quando você se depara com um cenário complexo? Não é errado ter amigos. Não é errado ter pessoas de confiança. O que eu quero dizer aqui é que existem cenários de tamanha complexidade que essas pessoas não vão poder te ajudar. Existem cenários, irmão, que nem a sua mãe que mais te ama vai poder te ajudar. Existem cenários que nem a pessoa que tem os maiores recursos disponíveis vai poder te ajudar. Ou o Senhor te ajuda, ou você se vê no fim da linha. Davi se sentia assim. No cenário de complexidade da perseguição de Saul, ele disse, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha esperança, é Ele que eu vou louvar, é Ele quem eu vou adorar, Ele merece todo o meu louvor. Então, em primeiro lugar, nas situações complexas, Deus em sua soberania nos ensina a aprender a louvar Ele na complexidade. Número 2, Deus nos ensina a testemunhar do seu poder. Diga isso comigo, testemunhar
do seu poder. Irmão, um cenário complexo é um ambiente perfeito para você testemunhar do poder de Deus. Eu vou repetir isso mais calmo. Num cenário complexo, esse cenário complexo é um ambiente perfeito para você testemunhar do poder de Deus, do poder do Senhor. Versículo 27 de Daniel 2. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Versículo 28, esse texto eu gostaria que você lesse. 1, 2, 3. Percebam, Daniel diz assim: rei, o que você pede é muito complexo. Os sábios, os feiticeiros, os encantadores, ninguém vai poder te ajudar. Agora, nesse cenário de complexo, eu quero dizer para você, rei, há um Deus nos céus. Esse Deus que está nos céus revela segredos. Ele não só revela segredos, ele faz saber ao rei tudo o que vai acontecer lá no fim dos dias. Os dias que nem chegaram ainda, rei, ele torna conhecido, porque ele é o Deus verdadeiro. Daniel, irmãos, dá um testemunho do poder de Deus. Igreja, ouça isso. Deus quer respaldar o nosso testemunho de poder e autoridade. Deus está esperando um filho dele ousado, num ambiente complexo, dizer: isso está complexo, mas há um Deus nos céus que revela segredos e sabe como lidar com esse ambiente. Deus está esperando respaldar. O problema é, ele encontra filhos ousados para falar isso? Ele encontra? Ou ele encontra filhos que diante de um ambiente complexo fica assim, igual barata tonta. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, o que vai ser agora? Ai de mim. Quem é que Deus encontra no ambiente complexo? Filhos ousados ou filhos distraídos? Porque filhos ousados se posicionam e diz: há um Deus no céu que vai resolver esse negócio aqui. E aí quando acontece isso, Deus respalda. Agora, filhos desesperados, não. Ele deixa o ambiente ainda mais complexo, porque não bastasse a complexidade do cenário, tem também a complexidade da reação de um filho de Deus desesperado. Então o que é complexo fica mais complexo ainda. Então, o que esse texto me ensina, irmãos? Que ambiente complexo é um cenário perfeito para a gente testemunhar do poder de Deus. Testemunhar o que Jesus fez, faz e continuará a fazer em nossas vidas. Testemunhar de que Ele está vivo. Não mudou, é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. Que nenhuma situação escapa do seu controle, por mais complexa que ela seja. Ele sabe como conduzir bem a história do universo, a história das nações, a história das cidades, a história do nosso território, a história da nossa família e a minha história. Ele sabe conduzir muito bem. Irmãos, precisamos nos posicionar. Parar de ser gente desesperada. Parar de ser gente ansiosa. Parar de ser gente que parece que não tem, que não serve um Deus nos céus que está vivo e que sabe como conduzir cada experiência.
Atos capítulo 4 e verso 33. A palavra diz que os apóstolos davam com grande poder. O que, gente? O que, igreja? Eles testemunhavam com grande poder a ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia... Presta atenção, irmãos. O cenário complexo que eles viveram aqui era a perseguição do Sinédrio. O Sinédrio estava querendo matar os apóstolos. E diante da ameaça de morte, eles ficam acuados, escondidos, com medos. É isso que o texto diz? Não. Eles se apresentam. E o texto diz que com grande poder testemunhavam da ressurreição de Jesus Cristo. Eles diziam: Jesus está vivo. O Sinédrio não tem a última palavra. Eu quero dizer que nenhum tribunal dessa terra tem a última palavra. Nenhuma organização, as elites mundiais que governam esse mundo não tem a última palavra. A última palavra vem dos céus. Vem do Senhor. É essa convicção que os apóstolos carregavam, por isso que eles testemunhavam. Diga-se de passagem, sobre a ameaça de morte. Sobre a ameaça de morte. Atos capítulo 10 e verso 42. Os apóstolos continuam testemunhando. E Pedro, na casa do Cornélio, testemunhando a gentios, ele diz o seguinte: ele nos mandou pregar ao povo e fazer o que, gente? Testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele foi constituído por Deus. Jesus foi constituído por Deus, Senhor de vivos e Senhor de mortos, juiz. Versículo 43. A este dão testemunho. Quem é que testemunha de Jesus, gente? Quem é que testemunha de Jesus, igreja? Todos os profetas. De que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Os apóstolos estão testemunhando e eles estão trazendo à memória o testemunho dos profetas, dizendo: os profetas também testemunhavam de Jesus, do Messias que havia de vir. Isso é um convite. Os profetas testemunhavam, os apóstolos estão testemunhando. E a igreja? Vai parar de testemunhar? E a igreja, porque tem uma ameaça, vai parar de falar? A igreja, por causa das elites mundiais, por causa dos tribunais que se acham supremos, querendo calar a voz de tudo e de todos, vai parar de testemunhar? Os profetas testemunharam, os apóstolos testemunharam, e a igreja? Vai parar de testemunhar que Jesus está vivo? Só porque é um ambiente complexo? É um ambiente... Pastor, é que você não sabe o ambiente que eu estou, irmão. Pode ser difícil e tem o seu grau de dificuldade, concordo com você. Mas posso te falar, mais difícil do que na Babilônia, irmão? Eu acho que não é. Os meninos estavam na Babilônia. Nabucodonosor estava pronto para esquartejar esses meninos. Você leu no texto, Daniel 2:5. Eles estavam na eminência de serem esquartejados. Esse texto faz a gente pensar o que é um ambiente complexo. 2 Timóteo capítulo 1 e verso 8. O texto diz: portanto, Paulo dizendo a Timóteo, não te envergonhes do que, gente?
do nosso Senhor. Olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe, Timóteo. Pastor, por que alguns deixam de testemunhar? Porque estão envergonhados. Quanta gente boa, irmãos, quanta gente que ama Jesus, quanta gente fiel a Deus, está deixando de testemunhar. Por quê? Você pergunta para as pessoas dizem, porque pastor, tem muito mau escândalo, tem escândalo demais, os crentes estão dando mau testemunho, se eu falo de Jesus, a perseguição vem contra mim, pastor, o ambiente. Irmãos, a Bíblia diz que é necessário que surjam os escândalos. Como é que isso você não vai reverter? Eu não vou reverter. Os escândalos são necessários. Paulo vai dizer que os escândalos mostram quem tem a aprovação de Deus e quem está reprovado por Deus. Então, coloca uma coisa na mente, na sua consciência: nós não vamos conseguir reverter o cenário de escândalo de outros cristãos que não querem terem os seus caráter transformado. Gente que não quer libertação, gente que não quer ser curado, gente que não quer ser transformado pelo poder de Deus. Nós não temos condição de reverter esse quadro. Isso não pode ser um pretexto para a gente deixar de falar de Jesus. Por causa dos escândalos, eu vou parar de falar de Jesus. Irmão, se os apóstolos tivessem essa opinião, o evangelho não tinha chegado onde chegou. Então isso é pretexto, é desculpa. É desculpa. O Paulo disse para Timóteo: Timóteo, apesar do cenário complexo, apesar dos escândalos dos falsos irmãos, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe de mim, porque eu sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho. Uau! Paulo está chamando Timóteo a ser participante das aflições do evangelho. Participante das perseguições do evangelho. Só que a melhor parte vem agora, irmão. Leia as 5 últimas palavras do versículo 8. 1, 2, 3. Eita! Quanto maior a aflição, quanto mais complexo for o cenário, maior é o poder de Deus manifesto em nossas vidas. Pode ter certeza. Maior é o poder e a graça, a autoridade de Deus que vem sobre nós. Então, para um grande desafio, a gente precisa de uma graça maior. O Daniel vai interpretar o sonho, e a gente percebe que o sonho, você conhece a história, mostrava uma estátua que era destruída com uma pedra que era cortada de uma montanha. Essa pedra vinha como um meteoro e destruía aquela estátua. Pum! Ela era totalmente esmigalhada. Versículo 32 de Daniel 2. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços eram de prata, o seu ventre e coxas eram de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. 34. Por favor, leia isso. 1, 2, 3. Irmãos, a aplicação desse texto é muito simples. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, do qual Nabucodonosor fazia parte. Os peitos e braços de prata representavam o Império Medo-Persa, dos persas que haveriam de vencer a Babilônia e tomar esse poder que a Babilônia tinha. O ventre e as coxas de cobre representava o Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande. E as pernas e pés de ferro e barro representavam o Império Romano, que foi uma grande potência militar, um grande império da época nos dias de Cristo.
E a pedra? Ah, essa pedra. A pedra que foi arrancada sem esforço da mão humana. Uma pedra que foi cortada sem nenhum esforço humano. Essa pedra é removida, ela vem e destrói aquela estátua. E o texto diz que ela esmiuça toda aquela estátua. Ou seja, os 4 impérios foram derrotados por uma pedra. Ouro, prata, cobre, ferro, barro, destruídos por uma pedra. Só que essa não era uma pedra comum. Essa não era uma pedra qualquer. Essa pedra cortada sem o auxílio de mãos era o próprio Jesus. Em 1 Pedro, Cristo vai dizer que Ele é a pedra, a rocha. Ele é a base que sustenta a igreja. Irmãos, depois que essa pedra foi cortada e destruiu esses 4 impérios, a palavra de Deus vai ensinar que o reinado que vem depois desse é eterno, não tem fim. Está falando sobre o reinado de Deus, o reino de Deus que não tem fim. Salmo 145 e verso 13, por favor, veja comigo. O teu reino é um reino o quê, gente? O teu domínio estende-se a todas as gerações. Ô irmão, deixa eu te contar algo para alegrar a sua fé e te encher de esperança. A igreja é perseguida desde o primeiro século. A igreja nunca deixará de ser perseguida e enfrentar ambientes complexos. Mas para cada vez que a igreja é perseguida, um poder e uma autoridade maior de Deus vem sobre a terra. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheria toda a terra como as águas cobrem o mar. Sabe o que isso significa? O evangelho, as boas notícias do evangelho estão se espalhando cada vez mais. Há cristãos sendo perseguidos na Síria, agora. Igrejas foram fechadas na Argélia. Interessante que esses países são países de maioria muçulmana. E países onde são de maioria cristãos, os muçulmanos têm liberdade de culto. Agora, países muçulmanos, um cristão não pode ter liberdade de culto. O que é isso? Olha as páginas da história e você vai saber. Você vai resumir isso num simples nome: perseguição. Perseguição. Só que quanto mais se persegue o povo de Deus, mais o povo de Deus cresce, é fortalecido, se estrutura e a influência dele aumenta. É a história que conta, irmãos. Você pode até, pastor, eu não acredito nisso porque está na Bíblia e a Bíblia eu não acredito como um livro inspirado. Vai fazer uma análise na história, honesta, e você vai encontrar isso na história. Simples assim. Simples assim. Apocalipse 11:15 culmina. É o fato que finaliza e passa a régua sobre esse reino que é eterno e vai durar para sempre. O texto diz: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, e essas grandes vozes diziam o que, gente? 1, 2, 3. Os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Ele vai reinar. O diabo querendo ou não, o inferno querendo ou não, a perseguição vindo ou não, a complexidade aumentando ou diminuindo, Jesus reina para sempre. Esse é um fato inquestionável.
Esse é um fato que não muda, não se altera, não se modifica. E Daniel está falando sobre isso diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor, você se acha grande? Vai vir um reino que é maior do que o seu. Esse reino não vai ter fim. Esse reino vai ser eterno, vai se estender de geração a geração, e todos os reinos do mundo vai vir se encurvar diante dele, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Jesus. Então, irmãos, quando enfrentar um ambiente complexo, em segundo lugar, testemunhe do poder do Senhor. Testemunhe do poder de Jesus. Em terceiro e último lugar, e eu encerro aqui. Quando você estiver enfrentando um ambiente complexo, tenha discernimento para agir de acordo com o propósito de Deus e de acordo com aquilo que Ele quer estabelecer. Versículo 46 de Daniel 2. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. Quando Daniel deu a interpretação do sonho e contou o sonho, o que o rei fez, irmãos? Caiu sobre o seu rosto, se prostrou. Aí ele foi adorar Daniel, achando que Daniel era como os deuses dele. Achando que Daniel recebia adoração como os magos, os encantadores, os feiticeiros dele. Foi adorar Daniel. Aí ele mandou fazer oferta. Olha, vamos fazer oferenda, porque esse Daniel aí, o Deus dele é forte, gente. O Deus dele é poderoso. Vamos fazer uma oferenda, traz manjar, traz perfume. Vamos fazer um culto a Daniel. Imagina, na Babilônia o culto ao Daniel. Verso 47. Respondeu o rei a Daniel e disse assim: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Nabucodonosor falando, gente. É o Senhor dos senhores, é o Senhor dos reis, o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos presentes, e pôs ele como governador de toda a província da Babilônia, como também como principal governador de todos os sábios da Babilônia. Ou seja, o rei deu autoridade e influência para Daniel. E agora, gente? E agora? Há muitos de nós cristãos que pensamos que o povo de Deus só é provado quando está na escassez, na necessidade. E com a Bíblia a gente aprende, sabe o quê? Que um homem e uma mulher de Deus é muito mais provado quando ele está em posição de autoridade, de influência. Porque é aí que ele vai revelar se a autoridade que Deus deu é para servir ou para interesses próprios. Daniel estava diante dessa situação aqui. Antes humilhado, perseguido e sob ameaça de esquartejamento. Agora, governador, líder dos sábios. E aí, Daniel, o que você vai fazer com essa influência? Alguns crentes iam dizer assim, Deus me honrou. Deus me honrou. Honrou para quê, irmão? Porque eu fui humilhado, e quem é muito humilhado será exaltado. Você não sabe nada sobre propósitos, nada. Por que Deus honra Daniel? Porque Deus tinha um propósito sendo costurado por trás daquela situação complexa. E Deus viu no Daniel um coração atento e disponível para interagir com a sua vontade. Deus viu isso em Daniel. Tanto é que o Daniel é homenageado, honrado, e olha o que diz o verso 49. Pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia. E aí o Daniel pede para o rei, o que ele pede? Rei, muito obrigado, mas sabe o que é, rei? Eu não faço nada sozinho. Eu preciso de apoio, eu preciso de uma equipe, eu preciso de gente comigo. Vamos fazer o seguinte, rei, eu posso trazer o meu time para apoiar a gente
nesse trabalho tão complexo de liderar essas províncias aqui na Babilônia, eu posso trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eu posso trazer essa equipe? Porque Daniel tinha essa consciência. Ministério de Louvor, pode se posicionar, por favor. Daniel tinha essa consciência, irmãos, de que ele não teria condição de fazer tudo sozinho. Ele tinha consciência que a autoridade e influência que ele estava recebendo era para servir os propósitos de Deus e tornar o nome do Senhor conhecido na Babilônia. Ei, escute isso. Quando Deus te honrar, quando Deus te exaltar, quando Deus abrir portas, quando Deus operar milagres na sua vida, por favor, pare de olhar para isso como um benefício único e exclusivamente próprio. Passe a olhar para isso como um grande propósito de Deus que está em andamento. Comece a olhar para aquilo que você vive diante de Deus como parte de um grande propósito que Deus está costurando na história. E você está fazendo parte disso. Quanta gente, irmão, contando milagre, como se alguns milagres fossem para autorrealização ou autopromoção. Impressionante quando alguém testemunha um milagre. Esses dias alguém testemunhou um milagre para a Nádia, e a Nádia falou: uau, você precisa contar isso para aquela pessoa, eu vou te apresentar. Sabe o que a Nádia fez? Fez contato rapidinho, conectou a pessoa que recebeu o milagre com uma pessoa que Deus colocou no coração da Nádia, que precisava ouvir aquele milagre. Elas contaram e o milagre foi reproduzido, irmão. Porque o milagre não tinha a ver só com um, tinha a ver com um propósito maior de Deus. Pare de enxergar a sua vida como algo isolado do corpo. Passe a enxergar a soberania de Deus em tudo que você está vivendo, como parte de um propósito maior que o Senhor tem para a sua vida. Há um propósito maior aí. Há um propósito maior. E deixa eu te dizer isso. Quanto mais egoísta você for, mais você está sufocando esse propósito. Quanto mais narcisista a gente for, mais a gente está sufocando esse propósito. Quanto mais interesses próprios a gente tiver, mais a gente sufoca esses propósitos. Porque a soberania de Deus está enxergando algo que eu e você não estamos vendo. Daniel começou com uma ameaça de esquartejamento. E ele termina o capítulo 2 como um dos homens de mais influência na Babilônia. Qual é o teu cenário complexo? Pense. Qual é o teu cenário complexo hoje, dia 16 de março? Talvez você não viu que Deus quer costurar de propósito através disso. E aonde Ele vai te introduzir. Mas quando chegar lá, por favor, se lembre, não é por causa de você. Não é porque você é bom, importante ou merecedor. É porque há um Deus nos céus que revela segredos e que sabe costurar nos bastidores de uma forma muito precisa. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque no meio do caos, no meio dos ambientes mais complexos que existem, a tua boa mão se revela, Senhor. O Senhor se torna presente. E da mesma forma como o Senhor se revelou a Daniel naquela noite que ele te buscou, eu te peço, revela-te a nós, Senhor. Há tantas pessoas aqui em ambientes complexos que eles acham que esse ambiente vai ser o fim, esse cenário vai ser o fim da vida, mas nesse cenário complexo o Senhor tem um propósito. Por isso, abre os nossos olhos, Senhor, para ver que tem a ver com um propósito maior.
Jesus, o Senhor quer revelar coisas tão grandes, coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, coisas que não subiu ao nosso coração. O Senhor quer trazer à tona aqui. Por isso, Pai, tira de nós todo medo, o medo de sermos perseguidos, o medo de sermos retaliados por falarmos a verdade. Arranca de nós essa timidez, essa covardia, essa indisposição, e coloca em nós a mesma convicção que havia em Daniel, a mesma convicção que havia em Ananias, Azarias e Misael, Senhor. Que a gente possa ver a tua boa mão costurando uma linda história de propósitos. Senhor, nós queremos descansar em Ti aqui nessa manhã e declarar que a nossa vida não é guiada pela carne ou sangue, mas a nossa vida é guiada pelo Deus dos céus, o Rei das nações, o Rei de toda a terra. Oh Jesus, faz aquilo que nós não podemos fazer, coloca em ordem aquilo que a gente já bagunçou. Ajuda-nos a corrigir as veredas, caminhos tortuosos. Brota em nós, Pai, o arrependimento necessário para vivermos toda a sua vontade. Nós queremos como igreja orar nessa manhã e Te adorar, Te adorar. Igreja, se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e se você pode agradecer enquanto isso, fechar os seus olhos e adorá-lo, exaltá-lo. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus, Ele está aqui, Ele se move em nós. O mesmo Deus que permitiu o cenário complexo para Daniel é o Deus que permite cenários complexos para cada um de nós. Ele está conosco. Vamos adorá-lo.